Salve, salve, meus amigos aqui das redes sociais, chegando aqui para aquela resenha marota, né? Que você sabe, aqui você fica bem informado do que rola aí no futebol brasileiro, futebol internacional, os demais esportes e, claro, o tema não pode ser outro senão Copa do Mundo. Meus amigos, ela já está chegando na sua reta final, agora estamos em quartas de final com todos os duelos já definidos e aqui vou trazer o meu panorama, minha análise sobre o que esperar destes duelos, né? Começando, claro, sobre a seleção brasileira que venceu e muito bem, né, a equipe da Coreia do Sul pelo placar de 4-1 e que terá pela frente a equipe da Croácia que suou e muito para poder vencer o Japão por pênaltis. O que eu espero deste duelo? Contra a Coreia do Sul, eu vejo que foi a melhor atuação do Brasil, especialmente o primeiro tempo, em toda essa Copa do Mundo. Se muita gente vivia falando, mas o Brasil só fez 3 gols na fase de grupos, é o pior ataque desde a Copa de 78, 74, esse ataque não está bem. Só que acabou dando uma prova que foi o seguinte, Neymar. Não é que o Brasil seja dependente do Neymar. O Brasil aprendeu a jogar sem ter a dependência do Neymar. Porém, a presença dele, ele faz o diferencial, porque é ele que recebe as bolas, ele que distribui as jogadas e deixa os atacantes com, digamos, menos responsabilidade, mais conforto e confiança para poderem definir as jogadas. Foi assim que o Brasil conseguiu uma excelente vitória, além, claro, de poder utilizar melhor a questão técnica da velocidade, dos toques rápidos, da distribuição em campo. Isso acabou sendo essencial contra a equipe da Coreia do Sul. Poderia ter feito mais? Poderia, né? Claro que teve gols desperdiçados pelo Richarlison, pelo Rafinha. No entanto, quando foi necessário, digamos, tirar o pé, foi por conta da sequência que promete ser dura, ainda mais o Brasil que está preocupado com estes desfalques, né? Tudo bem que Neymar e Danilo voltaram, mas ainda resta a dúvida se o Alexandro vai voltar ou não. E contra a Croácia, o Brasil vai ter uma dificuldade similar ao que foi a estreia no duelo contra a equipe da Sérvia. Por quê? A seleção da Croácia é um time que tem um bom toque de bola, é um time bem distribuído taticamente, mas não tem velocidade. E é isso que o Brasil pode aproveitar para poder superar o adversário. No entanto, a arma da Croácia vai ser o quê? Envolver a seleção brasileira usando os passes, sobretudo ali no meio de campo, com o Brozovic, com o Modric e também o Vanovic. Jogadores que são bem conhecidos no futebol europeu, mas já têm uma idade avançada, porém é um time que cadencia muito bem as jogadas e é este desafio que a seleção brasileira terá pela frente. Na mesma sexta-feira que o Brasil vai jogar às 12 horas, mas às 16 horas, tem, ao meu ver, o jogo mais equilibrado desta Copa do Mundo. Holanda e Argentina, Argentina e Holanda reeditando, né, as edições de Copa do Mundo que as duas equipes jogaram, em 74 com goleada holandesa, em 78 com título argentino sobre a Holanda na Copa de 78 em solo argentino, em 1998 as quartas de finais na Copa da França, em 2006 na fase de grupos e em 2014 na semifinal disputada aqui no Brasil. A Argentina que vem numa ascensão técnica e também de bom desempenho nesta Copa do Mundo, depois da traumática derrota para a Arábia Saudita, o time argentino vem apresentando uma ascensão técnica importante, não dependendo apenas do Messi, mas também de jogadores que vêm fazendo a diferença, como o Enzo Pérez, como o Julián Álvares, que vem sendo uma grata surpresa no time do Lionel Scaloni, além também, claro, do Lionel Messi, que não carrega tanto aquela responsabilidade de ser somente o único protagonista, mas sim uma liderança para guiar caminhos para os outros jogadores. Para essa partida não se sabe se o Di Maria vai poder jogar e o esquema da Argentina vai ser utilizar muito os toques de bola, utilizar muito a velocidade dos jogadores, especialmente o Enzo Fernandes e também o Julián Álvares, que prometem ser os grandes destaques dessa partida, porém vai encarar uma Holanda que, embora no papel tenha jogadores muito importantes, muito interessantes, como o Frederic de Jong, também o Matthias Selsen, o time holandês ainda não mostrou a que veio, todo o seu potencial. Quem sabe neste duelo contra a Argentina, a Holanda possa mostrar o seu real potencial de futebol. Eu vejo um duelo muito equilibrado, as duas equipes têm tradição de fazer
jogos emocionantes e, claro, com muitos gols. E eu vejo que esse panorama vai ser das duas equipes. Um favoritismo, eu poderia dar um leve favoritismo para a seleção da Argentina, justamente por conta dessa ascensão que a equipe do Lionel Scaloni tem mostrado. No entanto, o time holandês é candidato sim a poder chegar, inclusive, à final da Copa do Mundo. Já no sábado, às 12 horas, tem um duelo até então surpreendente, né? Já que o Marrocos conseguiu eliminar ninguém menos que a Espanha, né? Que para o técnico Luiz Henrique e para também algumas pessoas, era a seleção que apresentava o futebol mais vistoso e mais bonito do que as demais seleções, incluindo Brasil e França, né? Só que a Espanha acabou passando um vexame daqueles, né? Foi eliminada nos pênaltis para o Marrocos e a equipe marroquina é a quarta seleção africana a chegar nas quartas de finais de Copa do Mundo, mas terá pela frente Portugal, que foi avassaladora nessas oitavas de final, não deu nenhuma chance para a Suíça, que era tida como o grande ferrolho, né, do cenário do futebol europeu, nada menos que 6-1 e com um detalhe, com Cristiano Ronaldo começando a partida no banco de reservas e o seu substituto Gonçalo Ramos deu um showzaço. Gonçalo Ramos que não era muito pretendido assim para está na seleção portuguesa, no entanto, ele foi chamado e deu conta do recado ao anotar 3 dos 6 gols da equipe portuguesa. E eu vejo Portugal bastante motivado a se manter esse ritmo que apresentou no duelo contra a equipe da Suíça. Eu vejo Portugal favoritíssima para poder chegar à final e para a semifinal antes disso. E se avançar, vai ter pela frente nada menos que um clássico daqueles. Antes disso, terá somente Inglaterra e França, outro duelo espetacular de duas equipes que vêm apresentando também um ótimo futebol nessa Copa do Mundo, especialmente após as oitavas de final. A Inglaterra, que não teve dificuldades contra a equipe de Senegal, venceu e venceu bem pelo placar de 3-0. Os ingleses aí tentam aí justificar o favoritismo, né? Porque tem o principal campeonato do mundo, o campeonato inglês, a Premier League, mas só que não corresponde isso nas seleções. E desta vez é uma oportunidade para o time comandado pelo Southgate poder comprovar isso na prática. A Inglaterra, que eu vejo que é um time que faz muitos gols, é um time que mostra muita agilidade, muito envolvimento, só que vai ter pela frente uma França que, além de ser, claro, a atual campeã mundial, é o time que tem um coletivo fortíssimo, ao meu ver, é o melhor coletivo desta Copa do Mundo já apresentado. Isso porque a França está sem 6 jogadores que eram convocados facilmente, entre eles o Karim Benzema e o N'Golo Kanté. Por isso a França aposta muito nesse seu coletivo, aposta em nomes como o Mbappé, o Griezmann, o Giroud, que vem vivendo uma boa fase. O time francês tenta justificar o seu favoritismo contra a Inglaterra, mas será um jogo duríssimo. Claro, Inglaterra e França é um clássico que envolve não só a parte dentro de campo, mas fora, por conta da guerra dos 100 anos que os dois países tiveram. Muitas emoções teremos nessas quartas de finais da Copa do Mundo, que começa na sexta-feira. Até mais!